programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde para você, jovenzinho do 5º ano do Ensino Fundamental 1. Lembra de mim? Eu sou o Tony, professor de matemática da Leste 3. Vamos bater um papinho bacana aí a respeito de números ocultos. Eu acho que você lembra dessa aula, né? Lembra que ficou um probleminha lá para trás que eu fiquei de corrigir hoje? Vamos discutir como fazer a divisão, como fazer a multiplicação também. Vai estar tudo dentro dessa aulinha aí, vai ser super bacana. Mas antes, né, vou dar aquele recadinho de sempre. O chat não pode ser chato, mas também não é bagunça. Lembra dessa frasezinha que eu sempre falo? Então, foca na pipoca, não brinca durante o chat, não atrapalhe o seu coleguinha de estudar e tudo vai dar certo. Eu estou hoje com o Rafael, nosso moderador, que vai pegar todas as suas dúvidas, todos os seus comentários e vai lançar aqui para mim para que eu possa interagir com você e de alguma forma a gente possa conversar. Beleza? Gente, nas cenas anteriores da nossa última aula, ficamos lá com um probleminha para resolver, não foi? Lembra do probleminha? Olha lá. Era uma aula sobre descobrir valores ocultos e tinha ficado esse probleminha para a gente resolver, né? Olha lá, na aula passada, Cláudio precisava comprar calças, já que as suas estavam muito velhas. Eu também estou precisando comprar calças, a minha está velha também. Vamos lá. Ao chegar à loja, gostou tanto de um modelo que acabou comprando 4 calças e pagou por elas um total de R$ 492. Vamos calcular quanto custou cada uma? Era um probleminha simplesinho, a gente já tinha feito algumas situações parecidas com essa, né? Só para a gente firmar tudo aquilo que a gente já tinha visto antes. Vamos lá? Então eu fiz um desenho aqui, ó. 4 vezes as calças é igual 492. Vocês viram como eu desenhei bonitinho as calças hoje? Olha lá. 4 vezes as calças é igual 492. Bom, vamos lá, gente. Olha para mim aqui. Vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês que sempre que vocês estiverem trabalhando com os números, para eliminar essas operações, é necessário que você faça o quê? A operação contrária, não é? Veja que nesse problema que eu mostrei para vocês, que é o probleminha da semana passada, nós temos apenas uma operação. E essa operação é a multiplicação. Qual é o contrário da multiplicação? Responde aí. Olha lá, vamos ver se o pessoal está respondendo certinho. Qual é o contrário da multiplicação? Não é aula repetida, não. O pessoal está falando que é repetida, não é aula repetida. Eu só estou corrigindo o exercício que tinha ficado para a gente corrigir. E o pessoal está respondendo direitinho aí, ó. A divisão, Brian, a Isabelle Allen, o Manuel Aporte, a Manuela Aporte, Cauã Ribeiro, respondeu certinho. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, para a gente se livrar, vamos dizer assim, vamos se livrar desse 4 vezes aqui, a gente vai ter que fazer a divisão, ou seja, dividir o 492 por 4. Não pode ser por outro número, porque dentro da nossa operação, nós temos aqui o 4 vezes. Então é bem simplesinho, né? Sei que vocês são super espertos, eu vou fazer aqui no cantinho da nossa tela, ó, 492 dividido por 4, ó. Não precisa nem sofrer muito, né? Quantas vezes esse 4 aqui, ó, cabe dentro do 4? Cabe uma vez só, não é isso? 1 vezes 4 dá 4. 4 menos 4 é igual a 0. Agora, pessoal, eu vou descer esse 9 aqui, ó. Desci o 9. Vamos lá. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 9? A gente vai pensar, né, gente, aquela ideiazinha do pezinho dentro do sapato, não pode esquecer. Eu tenho um pé número 4 e tenho um sapato número 9. Quantas vezes esse pezinho cabe dentro desse sapato? Vai caber 2 vezes, né? Porque 4 com 4 vai dar 8, né? Então, vamos lá. Se eu colocar mais uma vez o 4, vai dar 12, já passou do 9, então não serve. 2 vezes 4 dá 8. Para o 9, sobra 1. Agora, eu vou descer esse 2 aqui, ó. Desci o 2. Eu estou marcando direitinho o que eu estou descendo para que você não se perca, tá bom? Agora, gente, eu acabei de dar a deixa para vocês. Falei que 3 vezes o 4 era o 12, né? Então, aqui, ó, é o 3, ó.
Então, 3 vezes 12, 3 vezes 4 é 12, perdão. 12 menos 12 é igual a zero, né? Bola, né? Olha lá, o nosso resultado deu 123. Então, gente, ó, se a gente for fazer essa conta, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, é dividir esse lado aqui por 4 e esse lado aqui também por 4. E aí, ó, a gente vai eliminar esse 4 com esse 4, né? Vai ficar somente as calças, ó, vocês acharam que não tinha sido eu que tinha desenhado, ó. Olha que calça mais linda que eu desenhei aqui, ó. Ah, eu sou um artista, gente, olha aí, ó. 492 dividido por 4 vai dar o nosso 123, né? Isso quer dizer que cada calça custa R$123, tá? Ah, mas professor, será que isso está certo? Será que a gente não errou a conta? Gente, é muito simples. Para você descobrir, né, fazer aquela famosa prova real, basta que você refaça as operações. Se você pegar o 123 e multiplicar por 4, vai dar o 492? Tenta aí, ó. Faz lá. 4 vezes 123. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando no chat, o que o Rafael separou de bom aqui pra gente. Vamos lá. Os alunos citaram que era divisão, né? O André, a Aline e o Rafael foram os primeiros a responder certo. Uma salva de palmas aí para o André, a Aline e o Rafael, que responderam certinho, igual a 123. Muito bem, olha lá, o pessoal ó, fazendo a prova real, né? 123 vezes 4 é igual a 492, né? Muito bem, né, gente? Foi ótimo, né? É isso aí. Ó, eu vou fazer aqui a multiplicação junto com vocês, né? Vocês fizeram, vou fazer também. Eu vou fazer 4 vezes o 123, só para comprovar, né? Vocês já fizeram para mim, mas como vocês tiveram esse trabalhinho aí, eu também vou fazer junto com vocês, tá bom? Vou colocar aqui, ó, 123. Aí, eita. 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 2 é igual a 8. Com 1 que subiu, 9. 4 vezes 1, 4. 492, né? Do jeitinho que a gente já tinha citado. Beleza? Tranquilo, sem nenhum erro. Ó, vamos pensar no seguinte agora. Tem casos que a gente tem que fazer mais que uma operação. E como é que isso vai acontecer? Vou fazer uma brincadeira com vocês agora, só para ver se vocês adivinham. Eu trouxe aqui as minhas cartinhas do baralho, não sei se vocês participaram, né? Vamos olhar aqui, né? Vamos lá, ó. Tem aqui um montão de cartas de baralho, tá? Aí você deve ver, professor, mas é matemática ou é mágica? É as duas coisas, é matemágica, tá bom? Vamos lá. Ó, eu tenho um monte de carta de baralho aqui, tá bom? E a gente vai tentar adivinhar os valores dessas cartas aqui, usando a mesma ideia. Vamos ver o que vai acontecer e a gente vai crescer na conta. Vamos lá. Ó, eu vou pegar duas cartas aqui, ó. Essas duas cartas, elas são iguais, tá bom? As duas são iguaizinhas. As duas têm o mesmo valor. Show? Então, ó. E aí eu vou dar uma dica para vocês e vocês vão descobrir qual o valor de cada uma dessas cartas, legal? Ó, a dica é a seguinte. As duas cartas juntas, se eu somar o valor de uma e da outra, vai dar 12. As duas cartas juntas valem 12. Quanto que vale cada uma? Responde aí. Olha lá. Responderam rapidinho, rapidinho, rapidinho. Porque é fácil. Essa ideia de valor oculto é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Não é uma coisa que a gente usa só na escola, né? Então a gente pode sim trabalhar no joguinho de dominó, no joguinho de carta que vai funcionar. Então o pessoal respondeu que deu 6. Como é que você sabe que é 6? Eu tinha falado, ó, que duas vezes, né? Duas vezes as cartinhas, porque as duas têm o mesmo valor, não é isso? Duas vezes as cartinhas é igual a 12. Então o que você vai fazer? Você vai dividir os dois lados por 2, né? Vai fazer a operação oposta a essa daqui. Então eu vou dividir esse lado aqui por 2 e eu vou dividir esse lado também por 2. Por quê? Lembra da balança, né? Tudo que eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro. Como essas duas contas elas são opostas, você pode eliminar. Então ficou só a minha cartinha, né? 12 dividido por 2 é igual a 6, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, as duas cartinhas, eu vou virar, ó. Cada uma vale 6, ó. Perfeito, muito bom. Olha lá,
Muito, olha aí, ó. Uno é legal, o pessoal falou que o Uno é legal. Dá para fazer umas continhas com Uno também. Só que no Uno a gente só tem cartas com número 2 e número 4 também, então a gente acaba limitando um pouquinho a nossa conta. Com baralho é mais interessante. Beleza? Agora, vamos pensar no seguinte, agora eu vou pegar 3 cartas, tá bom? E a gente vai tentar fazer essa conta. Eu vou escrever os dados aqui, ó, nesse cantinho da nossa lousa. Então vamos lá, eu vou escolher aqui, ó. Vou pegar 2 cartas, vamos lá, ó, peguei 2 cartinhas, estou separando aqui. Vou pegar a terceira carta, tá aqui. Tenho 3 cartas, ó. E aí eu vou dar agora 2 dicas para vocês, tá bom? Ó, 2 não, 3 dicas, e vocês vão descobrir a carta rapidinho, quer ver, ó? Essas 2 cartas aqui são iguais, ó. Elas têm o mesmo valor. E essa carta é diferente dessas 2, ó. Essas são iguais e essa é diferente. Agora eu vou falar para vocês o valor dessa daqui, ó. Essa daqui vale 3, ó. 2 cartas iguais e essa vale 3. Agora eu vou dar a última dica para vocês, ó. Essas 2 cartas com essa daqui dá 19. Tá? Então, ó, 2 cartas iguais com esta daqui dá 19. Quanto é que vale cada uma dessas 2? Ó, essas 2 são iguais, ó. Com mais 3 dá 19. Quanto vale cada uma? Tenta adivinhar aí, ó. Vamos lá, vamos ver se o pessoal acerta, ó. Vamos lá, vamos lá. O pessoal está respondendo. E aí, antes de vocês responderem, eu vou escrever na lousa aquilo que eu acabei de falar. Então eu vou transformar essa situação que eu falei para vocês numa situação matemática, escrito na matemática. E aí eu posso transformar isso no símbolo que eu quiser. Então, ó, eu tenho 2 vezes as cartinhas. Opa, a cartinha toda torta que eu fiz. Mais a cartinha número 3 é igual a 19. Olha aí. Será que a gente consegue adivinhar que carta que é essa, né? Quanto vale cada uma dessas cartas aí? Deixa eu ver se o pessoal está respondendo. O pessoal está pensando, de repente o chat parou. Vocês perceberam que o chat parou, né? Que o pessoal está fazendo conta. Olha lá. A primeira vez que... Ui, agora pipocou tudo o resultado. É isso aí, gente. Olha que beleza. Fizeram de cabeça essa conta, será? O pessoal está respondendo, gente, ó. O pessoal respondeu que dá 8 cada carta. Vamos ver isso? Vamos ver se dá mesmo? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente está fazendo a continha, a gente precisa fazer sempre a continha inversa, não é? Só que aqui nós temos 2 operações. E aí eu vou dar uma dica assim que vai ser a máxima para vocês. Quando vocês forem eliminar essas contas, sempre começa eliminando a operação que você aprendeu primeiro. Sempre elimina a que você aprendeu primeiro. Então vamos lá. Vamos olhar aqui na lousa de novo, ó. Olha lá. Eu tenho 2 vezes as cartinhas mais 3. Vou até apagar aqui, eu vou escrever mais bonito. Ficou muito feio isso aqui, ó. 2 vezes as cartinhas mais 3 é igual a 19. Beleza? Olha lá. Muito bem. Você percebe que existem 2 operações, ó. Tem a operação de vezes e eu tenho a continha de mais. Então, eu tenho continha de vezes e continha de mais. Dessas 2 operações, qual foi a que você aprendeu primeiro? Você aprendeu primeiro a fazer continha de mais ou você aprendeu primeiro a fazer a continha de vezes? Veja aí, ó. Qual delas você aprendeu? A de vezes ou a de mais? Por enquanto ninguém respondeu nada aqui, né? Vezes ou mais. A continha de mais, olha lá. O pessoal colocando símbolozinho de mais, escrevendo que foi a continha de mais. Gente, então é assim. Se você aprendeu a fazer primeiro a continha de mais, então a primeira conta que você vai eliminar vai ser a continha de mais. Beleza? E aí você não se perde mais, tá bom? Então primeiro a gente elimina o 3, a gente faz o 3 sumir, e depois a gente vai tirar esse 2, fazer o 2 sumir, tá bom? Não precisa pressa, tá, gente? Você viu que eu não estou com pressa nenhuma, né? Vou fazer de outra cor aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui o mais 3. A continha inversa do mais 3 é o menos 3. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 3, ó. Menos 3. Se eu coloquei menos 3 desse lado,
eu sou obrigado a colocar o menos 3 do outro lado, porque é uma balança, né? Menos 3. Muito bem. Ó, esse menos 3 com esse mais 3 eu elimino. Aí ficou somente aqui, gente, ó, o 2 vezes a cartinha. Eu cortei, tá bom? Igual 19 menos 3 é igual a 16, tá vendo? Eliminei primeiro a continha de mais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 2 daí. Esse 2 é uma continha de vezes. Então, eu vou fazer que continha? Qual é o contrário da conta de vezes? Contrário da conta de vezes, a gente já tinha falado no comecinho da nossa aula, né? O contrário da continha de vezes é a conta de divisão. Então, a gente vai dividir. Vamos dividir esse lado aqui por 2. E vamos dividir esse lado aqui. Eita, nós pulou tudo aqui. Pronto. Vamos dividir aqui também por 2. Muito bem, ó. Cortei o 2 vezes com dividido por 2, porque são contas opostas, né? E a nossa cartinha vai ser a divisão do 16 por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8, né? Será que o pessoal acertou esse negócio? Será que eu tô certo também? Porque eu também erro, viu, gente? Pode ser que eu tenha errado. Então vamos lá. Vou tirar as 3 cartinhas do meu bolso. Olha aqui, ó. As 3 cartinhas. Essa era a cartinha número 3 que eu já tinha mostrado para vocês, né? Olha lá. O 3 aqui, ó. Pronto. Agora vamos ver as 2 cartas que nós temos, ó. 8. Tá vendo? 8 mais 8, 16. Que é o 2 vezes 8, né? 2 vezes a cartinha. 2 vezes a cartinha vai dar 16. Com mais 3, dá 19. No caso das cartinhas é legal, né? Não sei se vocês pegaram as outras aulas que eu tinha, mas olha só, no meio das cartinhas de baralho aqui, ó, dentro dos retângulos tem a quantidade de símbolos. Se você contar todos os símbolos, você consegue chegar no 19 aí também. Isso aí é bacana, né? Aí, assim? Aí, vou botar mais pra cá. Ver as coisas ao contrário para mim é muito difícil, viu, gente? Aê, assim, aê. O pessoal tá falando que a minha barba atrapalha, que é muito grande essa barba, né, gente? Dá até para esconder as cartas na barba, mas é isso aí, ó. Contando, você vai acabar chegando no resultado, beleza? A ideia é a mesma para qualquer conta que você imaginar. Então, olha só, vou mudar mais uma aqui, ó. Ó, Pedro tem o dobro do dinheiro da Marta. O que é o dobro mesmo, gente? Alguém sabe o que é o dobro? Você lembra o que é o dobro? Que conta que é o dobro? Responde aí. O dobro é o quê? Quando eu estou falando que algo é o dobro, é o quê? É 2 vezes. Ótimo, o Kaique respondeu certinho, a Vitória, o Gustavo Dias também, olha lá. Perfeito, gente. O dobro é 2 vezes. Se a gente já pegar esse esquema, a gente não vai errar mais a conta, beleza? Vamos continuar a ler. Então ele tem o dobro do dinheiro da Marta. E ele ganhou mais R$7. O texto ficou muito simples, né, gente? Porque, ó, esse dobro aqui, eu vou escrever aqui, ó, igual o pessoal falou, ó. O dobro é 2 vezes. E aqui, ó, a palavra mais, ó, é justamente isso, ó. Mais 7. Não precisava nem colocar ganhou mais 7, né? Porque ganhar e mais 7 é meio que, vamos dizer assim, dizer a mesma coisa, né? Chover no molhado. Eu não vou usar uma palavra que veio à cabeça que talvez você não entenda, mas é isso aí, ó. Ganhou e mais daria a mesma coisa. Então, mais é quantia de mais, tá bom? Então, olha só. O Pedro tem o mesmo dinheiro que a Marta. E além de ter, aliás, o Pedro tem o dobro do dinheiro da Marta, ou seja, o Pedro tem 2 vezes o dinheiro que a Marta tem. E além de ter o dobro, ele ganhou R$7 aí. De quem que ele ganhou? Da avó dele. E aí, depois disso, o que aconteceu? Ele ficou com R$19. Quanto Marta possui? Você percebe que eu não quero saber quanto Pedro possui, porque já está dizendo que o Pedro tem 19. Eu quero saber quanto a Marta tem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer agora uma transformação. Eu vou transformar essa conta aqui, esse texto todo, numa linguagem matemática, que é a parte importante da coisa, né? É você fazer uma transformação. Vamos lá. Vocês viram aqui, ó, que eu tenho uma bolinha vermelha aqui na tela, tá vendo? Essa bolinha vermelha aqui, pessoal, significa o dinheiro da Marta, tá bom? Eu representei com um símbolo, né? O dinheiro da Marta é a bolinha vermelha, tá bom?
Isso daqui é o dinheiro da Marta. O dinheiro do Pedro é 2 vezes a bolinha. Tá? O dinheiro do Pedro é 2 vezes a bolinha, tá vendo aí, ó? E ele ganhou mais R$7. Ganhou mais R$7 da sua avó. E aí ele ficou com 19. Coincidência esse 19 aqui, hein? Tá bom, gente? Então, olha só. A bolinha vermelha é o dinheiro da Marta. O dinheiro do Pedro é os R$19. Eu sei que se eu dobrar o dinheiro da Marta mais 7, vai dar o 19. Viu aí a transformação, como ficou? Dessas duas contas, qual delas que eu vou fazer primeiro? Que eu vou tirar primeiro? A continha de vezes ou a continha de mais? Eu vou tirar aquela que eu aprendi primeiro, não é? Qual é que eu aprendi primeiro? Eu aprendi primeiro a continha de mais. Então, se eu aprendi primeiro a continha de mais, é a continha de mais que vai embora. Qual é o contrário da continha de mais? Responde aí rapidão. Coloca o símbolo ou escreve aí. Qual é o contrário da continha de mais? Cadê o pessoal respondendo? Continha de menos, responderam aí. Menos, menos, é isso aí. Então a gente vai fazer uma continha de menos com esse 7. Vamos lá. Menos 7. Olha aí. Se eu coloquei o menos 7 desse lado, eu sou obrigado a colocar o menos 7 do outro lado. Estão balançando a cabeça aqui para mim, ó. O pessoal aqui está aprendendo matemática também, hein, ó. E eu junto, olha só. Ó, mais 7 com menos 7, a gente sabe que é conta oposta, a gente vai cortar uma com a outra, né? Vai embora. Foi pro saco, como vocês dizem, né? Muito bem. E aí o que aconteceu, gente? Ficou só a bolinha vermelha agora, multiplicado por 2. Você viu que a bolinha vermelha que eu fiz agora ficou bem bonitinha, né? Só que não, né? Ó, 19 menos 7 dá 12. Vocês viram que eu fiz a conta por pedacinhos, né? Ó, primeiro eu eliminei o 7, né? Agora, o que falta eu eliminar? Falta eu eliminar o vezes 2, não é isso? Qual é o contrário da continha de vezes? Divisão. A gente já falou sobre isso, né? Então eu vou fazer agora dividido por 2 desse lado e dividido por 2 desse lado. Então o que eu vou fazer? Cortei, cortei, ficou só a bolinha vermelha. Só a bolinha vermelha. É igual. Quanto que é 12 dividido por 2? É igual a 6. Gente, o que é a bolinha vermelha? A bolinha vermelha não é o dinheiro da Marta? Né? Então quer dizer que Marta tem R$6. Ó, só não pode esquecer de uma coisinha. Quando você está fazendo um problema, não pode só fazer a continha e deixar o número lá jogado não, tá? Você tem que pegar esse número e responder a questão, né? Então você vai colocar resposta. Marta tinha R$6. Tem que escrever lá tudo bonitinho, tá bom? Porque o 6 jogado lá não quer dizer muita coisa, né? Agora, se você escrever que é o dinheiro da Marta, aí sim tem significado, né? Então escreve lá, eu também vou escrever, tá bom? Vou colocar aqui, ó, um R de resposta, né? E vou colocar Marta tinha R$6. Vou colocar o símbolo do nosso dinheiro aqui, ó, R$6. Olha que beleza, né? E aí partir para um abraço, né? Porque acertou tudo bonitinho, né? Beleza? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um outro esqueminha, talvez não vá dar tempo da gente responder, mas de qualquer forma já fica aí para a próxima aula a gente responder, tá bom? Tem bastantão de coisa para a gente falar ainda. Olha aqui, ó. Olha essa situação. Não, vou fazer com um desenho, né? Eu acho que fica mais interessante para vocês, ó. É um númerozão grandão. A ideia é ser um númerozão grandão para vocês perderem bastante tempo. Não perder não, ganhar tempo, né? Fazendo as continhas de divisão, continha de subtração. Então a gente vai complicar um pouquinho. Olha só. 5 vezes o tênis mais 13 é igual a 1028. E aí qual que é o desafio, pessoal? A gente descobrir quanto é que é esse tênis aqui, ó. Quanto que vale o tênis, né? Então, eu vou deixar no ar agora o seguinte, ó. Das duas contas aqui, ó, vezes e mais, qual delas que você vai eliminar primeiro? Qual delas que vai embora primeiro? A continha de vezes ou a continha de mais? Pensa aí, tá acabando meu tempo. Eu vou deixar agora, no ar agora para vocês, uma outra ideia. Tá bom? Uma outra ideia aqui no cantinho, ó. Esquece essa conta aqui. Só liga nisso daqui, ó. Digamos que eu tenho isso daqui, ó.
bolinha dividido por 5 menos 6, igual a 20. Não sei nem se tem resultado, isso não importa. Qual das duas você elimina primeiro? Pensa aí. Pessoal, até a próxima e a gente continua falando sobre isso na próxima aula. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano do meu coração. Aqui é a professora Aline Gack e hoje é o meu primeiro dia, então eu estou super nervosa. Eu conto com a ajuda de vocês para tirar esse nervosismo de mim, tá certo? Hoje teremos uma aula de História. Mas antes, eu quero falar com você, aluninho. Primeira coisa, como é que a gente começa uma aula? Separando todo o nosso material. Então, separa aí na casa de vocês o lápis, a borracha, o seu caderno, o celular, um cantinho de estudo bem bacana para você conseguir se concentrar. E enquanto você vai lá procurar, eu quero falar com os responsáveis de vocês. Vem cá, responsáveis. Eu quero agradecer imensamente vocês por estar aqui conosco, nos ajudando, contribuindo e ajudando esses nossos aluninhos a estar crescendo nesse momento tão difícil que a gente está passando. E agora eu quero dar um recadinho para os meus colegas, professores. Muito obrigada, professores, por estarem aqui também no Centro de Mídias, junto comigo, partilhando conhecimento com seus colegas, norteando os nossos conhecimentos para que eles continuem estudando em casa. É isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês. E ó, se acalmem, logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai ter esse aconchego dos nossos aluninhos na sala de aula de novo. Aquela barulheira que deixa a gente doida, mas que a gente ama, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu sou professora do ensino estadual, né, da escola estadual, da rede estadual, né? E hoje nós vamos ter uma aula de História. Mas calma lá, vamos lá. Vamos entender qual é o assunto da nossa aula de hoje. Ela é de História, ela tem a habilidade, o que é essa habilidade eu vou falar para os professores, certo? Os professores têm que saber essa habilidade. E provavelmente eles já trabalharam lá na escola de vocês, também na sala de vocês com vocês. Vamos lá. A habilidade é a EF05HI01, que diz o seguinte: identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Então, essa é a habilidade. Mas, Pro, a gente precisa anotar tudo isso? Não, se acalme. A habilidade, quem tem que saber, é o Pro de vocês. O que vocês têm que saber hoje é o tema da aula. Tá bom, professor, entendi. E qual é o tema da aula? Vou falar. O tema da aula de hoje é Formação dos Primeiros Povos. Professora, formação dos primeiros povos? Tá, então agora eu vou para o chat e quem responder vai me falando e eu vou falando o nome de quem me responder. Quem foram os primeiros povos? Vamos lá? Quem é que sabe? Quem foram os primeiros povos? Vamos lá. Nossa, mas ninguém sabe. Quem foram os primeiros povos? Índios, tupi, índios, indígenas, índios. Ok, mas espera aí. Índios foram os primeiros povos que vocês entendem aqui do Brasil, certo? Mas e do mundo? Quem foram os primeiros povos do mundo? Será que alguém sabe quem foram os primeiros povos do mundo? Eu vou dar uma olhadinha no chat, mas não sei. Estou desafiando vocês. Será que vocês sabem quem foram os primeiros povos do mundo? Vamos lá. Do mundo, os homens das cavernas, os macacos, os incas, os europeus, os egípcios, os macacos? Os macacos foram os primeiros povos? Ai, Leonardo, nada a ver esse negócio de macaco, hein? Adão e Eva, os dinossauros fizeram os primeiros povos. Mas espera aí, antes da gente entender quem foram os primeiros povos, a gente tem que entender o que significa a palavra povo. Vamos entender primeiro o que significa esta palavra, para depois a gente entender como se formaram os primeiros povos, certo? Vamos lá.
Então, vamos lá. Esse aqui é o tema, né, da aula, como eu já tinha explicado para vocês, identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Espaço geográfico é o local, certo, galera? O local ocupado, tá? Então, vamos lá. O que significa a palavra povo? Essa daqui também é uma perguntinha para o chat. O que significa a palavra povo? O que você entende por povo? O que é povo? Vamos lá ver se. Povo. O que significa povo, gente? Gente. Alguém falou gente. Ser humano, o William falou ser humano. Olha, a Graziela falou gente. O engraçado é que no chat é assim, né? Uma primeira pessoa coloca pessoa e começa pessoa, 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 pessoa. Aí vem outra e muda. Coloca gente, 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 gente. Muitas pessoas, olha, adorei esse que ele falou. Grupo de pessoas. Nossa, vocês do 5º ano, vocês estão arrasando. Nossa, a pro de vocês vai ficar muito orgulhosa. Eu já estou muito orgulhosa. Olha, ser humano, população tem a ver, hein? População tem muito a ver. É isso mesmo, população, povo, ser humano, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto e entender direitinho o que significa essa palavra, tá ok? Vamos lá. Palavra povo significa o conjunto de pessoas, tá vendo? Então, aquilo lá que o William falou, muitas pessoas, tá certo. É o conjunto de pessoas que tem costumes, tem interesses, tem tradições semelhantes e falam a mesma língua. Peraí, professora, você está falando para mim que povos são pessoas que têm tradições, costumes e falam a mesma língua. Então, quer dizer que eu não sou povo da galera lá da China. Não, gente, não é isso. Vamos entender essa história direitinho. Lá eles são um povo, porque eles têm tradições em comum. Eles têm costumes em comum. E eles se comunicam, quer dizer, eles falam a mesma língua. Porque para um povo ser considerado um povo, precisa se comunicar, precisa falar a mesma língua. Então, nós aqui no Brasil somos um povo, porque temos costumes, comemoramos as mesmas coisas, basicamente as mesmas coisas, temos os mesmos costumes, temos as mesmas tradições, temos os mesmos interesses e falamos a mesma língua. Mesmo que às vezes tenha sotaques diferentes, porque aqui no Brasil a gente tem vários sotaques. Uma pessoa que mora lá no sul vai falar totalmente diferente de alguém que mora lá no Nordeste. Mas não tem problema, todo mundo fala português. Só tem um sotaque diferente. E, gente, é muito massa ter sotaque diferente. Isso é muito legal, não é? Pessoas diferentes formam um povo que tenham costumes iguais. Tá dando para entender a aula? Vocês estão conseguindo compreender meu raciocínio? Espero que sim. Vamos lá. Vamos continuar. Opa! Só um minuto. Vamos lá. Espera aí. Foi. Eita, tá virando 2. Vai. Aê! Antigamente, vamos contar uma historinha aí agora. Antigamente, os primeiros habitantes da Terra, eles caçavam e colhiam os frutos que uma determinada região proporcionava. Quer dizer, eles moravam em uma determinada região, certo? E lá nessa região tinha árvores, tinham frutos e tinham animais. Para eles sobreviverem nesse lugar, eles faziam o quê? Eles colhiam os frutos que aquelas árvores davam. Eles caçavam os animais que aquela região consistia, que aquela região tinha, e era daquilo que eles se alimentavam. Mas nem todo lugar é eterno, nem toda árvore é eterna, e nem todo animal é eterno. E uma hora as coisas acabam. E aí, quando acabavam, era hora de, dar no pé. Mas espera aí, vamos entender isso antes. Então tá, existiam lá, igual o Fernando falou ali, o homem das cavernas. Então tinha o homem das cavernas, ele morava numa região. Vamos lá, ele morava aqui. Aqui tinha uma árvore de maçã, uma macieira, tinha uns animais e ele comia o que tinha aqui nessa região. Quando nessa região acabavam as coisas, não tinha mais alimento, não tinha mais animal,
Ele precisava ainda continuar se alimentando. Então, ele tinha que, ó, mudar. Mas agora a pergunta vai para o chat. E eu vou falar o nome de quem me responder corretamente, hein? Vamos lá? Qual é o nome desses primeiros povos? Aqueles que se alimentavam do que tinha no local e quando aquela alimentação acabava, ó, dava no pé. Como era o nome desse povo? Vamos ver quem sabe. Gente, vocês estão arrasando. Eu vou ter que falar o nome de um monte de gente. Felipe, Rafael, o Paulo, a Cauane, a Cíntia, o Enzo. Todo mundo respondeu corretamente. São os nômades. Alguém aqui já ouviu falar de nômades? Já estudaram nômades antes? É isso mesmo, todo mundo acertou. Vocês do quinto ano estão feras, estão de parabéns. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Quando a caça e o fruto acabava, eles simplesmente se mudavam. Qual era o nome desse povo? Vocês já arrasaram, né? Os nômades, certinho. Vamos lá. Então tá bom, vamos lá, vamos entender. E os nômades, a ideia era, eu vou me alimentar daquilo que tem no local e quando a minha comida acabar, eu vou me mudar. Entendi. E eles ficaram fazendo isso por muito e muito tempo. Mas uma hora, esses primeiros povos sentiram a necessidade de se fixar em um lugar, de ficar em um lugar, de não precisar estar sempre se mudando. Que nem a gente não tem a nossa casa, a gente passeia, vai para a escola e joga bola, mas a gente sempre tem um lugar para voltar. E era isso. Uma hora eles sentiram, esse povo nômade, sentiu a necessidade de se fixar em um único lugar, de ficar lá, de ter uma moradia mais fixa. Então, peraí, mas para isso, vamos lá, para ter uma moradia mais fixa, tinha que ter comida sempre. Tinha que ter alimentos, vegetais e frutas, tinha que ter a carne, tinha sempre que ter alimento. Ou então eles não iam conseguir ficar nesse lugar, não é mesmo? Tá, então aí nesse caso, o que eles desenvolveram? O que eles precisaram desenvolver para conseguir ficar naquele mesmo lugar e não precisar ficar mais se mudando tanto? Quem é que sabe? Vamos ver. Agricultura. Gabriel acabou de falar. Gabriel, você está fera. É isso mesmo, Gabriel. Eles desenvolveram a agricultura. Houve uma mudança, então, no modo de vida. Porque, peraí, primeiro os nômades só se mudavam, certo? Então, eles começaram a desenvolver a agricultura, então eles começaram a plantar o que comer, colher o que precisavam. E também com isso, eles começaram a criar animais, para poder também se alimentar desses animais. Eles começaram a domesticar os animais. Então, eles não precisavam mais caçar os animais selvagens, eles criavam os animais para se alimentar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, houve uma mudança no modo de vida, né? De diversos grupos. Isso possibilitou que eles pudessem se fixar em um único local, vivendo assim da sua agricultura e também da criação de animais. Consequentemente, já que eles não precisavam ficar se mudando tanto, podiam ficar num mesmo local, eles conseguiram fazer com que a população e o povo aumentasse. É isso mesmo, porque às vezes as viagens dos nômades eram viagens muito duras, porque eles tinham que se deslocar para lugares muito longe. E nem sempre, infelizmente, uma criança pequenininha sobrevivia a essas viagens que eram tão duras na época. Até porque na época não existia carro, né? Então eles tinham que se deslocar a pé, andando. E também não tinha asfalto e nem estrada. Então eles tinham que ir, andando pelo meio da floresta. E aí, nesse caso, nem sempre todo mundo chegava no outro lugar. Então aí, com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, a população acabou aumentando, porque eles conseguiram ficar no mesmo lugar. Conseguindo ficar no mesmo lugar, eles conseguiram trabalhar com a agricultura, com a criação de animais, e a população começou a aumentar. Com as técnicas agrícolas e de criação de animais se desenvolvendo, houve uma diminuição da atividade física. Pois agora eles podiam ficar no mesmo lugar e viver do que plantavam. Galera, vamos entender. Antigamente,
os nômades, como vocês disseram para mim, eles tinham que caçar, eles tinham que recolher, né, colher o que eles plantavam, ou colher o que tinha nas árvores. E isso demandava muita energia, eles precisavam trabalhar muito para isso. Era muita energia para isso. Então, eles eram todos o quê? Esbeltos, né? De repente, eles começaram a trabalhar com a agricultura, com a criação de animais. Então, o trabalho começou a ser menor. Eles não precisavam também estar trabalhando tanto, porque os animais estavam ali, eles estavam sendo criados, eles tinham agricultura, eles podiam colher ali a hora que eles quisessem algum alimento. Então, a atividade física começou a diminuir. Pergunta, todo mundo do chat agora fica aqui, ó. Presta atenção para responder rápido. Aquele que responde rápido é aquele que eu falo o nome, hein? Qual é o nome do processo de diminuição da atividade física? Como é o nome disso? Quando a gente diminui a atividade física, qual que é o nome? Vamos lá, transporte? Não, né, Luiz? Será que você não está prestando atenção na aula, não, né? Como é que é? Ninguém. Sedentarismo. Olha, Giovana, Carolina, o João, Lorenzo falou sedentarismo. Descansar não, né, gente? Eles precisavam comer, então eles ainda colhiam. Mas era menor, porque eles não tinham que subir lá na árvore, era uma coisa mais aqui, ó, pertinho deles. Vamos lá, como é o nome da diminuição da atividade física? Sedentarismo, quinto ano. 10 para vocês. Pros do quinto ano, 10 para a galerinha, hein? Todo mundo 10, hein? Vamos lá. Então, a gente vai falar de sedentarismo um pouquinho. Com o aumento da vida sedentária e o aumento da população, começaram a surgir os primeiros agrupamentos humanos. Olha lá, lembra lá no comecinho da nossa aula que eu perguntei para vocês o que era povo? E muita gente falou, muitas pessoas, é muita gente, é um grupo de pessoas. Aí, ó, agrupamentos humanos. Olha lá o nosso homem das cavernas aqui, ó, que o William falou. Ah lá, William, o homem das cavernas. Então, assim, o que aconteceu? Eles desenvolveram a agricultura, a criação de animais, a atividade física diminuiu, eles não precisavam se esforçar mais tanto. E aí começou o sedentarismo. Como eles não precisavam mais se deslocar para lugares muito longe, eles podiam ficar naquele local, naquele lugarzinho deles, né? Começou a criar então os primeiros agrupamentos humanos. Porque antigamente, com o deslocamento, algumas pessoas, infelizmente, os mais velhos e os mais novinhos, não chegavam, porque eram duras caminhadas. Mas agora, já que eles podiam ficar no mesmo lugar, os agrupamentos foram crescendo. Então, muita gente foi crescendo. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no colinho, né? De 7 virou 10, virou 20, virou 30, e aí se teve os primeiros agrupamentos humanos. Mas vamos continuar aqui. Quanto mais aumentavam os agrupamentos humanos, mais alimento era necessário. E assim, o cultivo se expandia. Pensa comigo, 6 pessoas comem uma quantidade X de alimento, certo? Vocês são do quinto ano, vocês sabem do que eu estou falando. Só que, se eu não tenho mais 6 pessoas, eu tenho 30 pessoas naquele agrupamento humano, 30 pessoas vai comer muito mais alimento. É ou não é? O que eu estou falando faz ou não faz sentido? E aí? Faz sentido? Ah, faz. Ah lá, é isso mesmo, galera. E aí, ia precisar plantar mais alimento, colher mais alimento para dar para todo mundo comer. Ia ter muito mais animais, criando muito mais animais. E aí, precisando de mais alimento, olha lá o nosso homem das cavernas do William aqui, ó. O homem das cavernas do William aqui, ó, com a flecha, caçando peixinho aí, ó, para a mulher dele comer, ou não sei se ele tem mulher, né? Vamos lá. Surgiram, então, vários agrupamentos humanos. Lá, antigamente, não existia só um agrupamento humano. Existiam vários agrupamentos humanos. Então, aqui tinha uma galerinha com 10 pessoas, aí 20 pessoas, aí aqui tinha 30 pessoas. Então, eram vários agrupamentos humanos, certo? Então,
surgiram vários agrupamentos humanos. Em alguns deles se desenvolveram, presta atenção agora que eu vou dar, deixa para vocês responderem. Desenvolveram diversos modos de cultivo, de comércio, hábitos, organização e costumes próprios. Espera aí, professora, que eu estou começando a entender o que você está me falando. Você falou lá no começo da aula que povo era um agrupamento humano, um agrupamento de pessoas que tinham tradições, costumes e que falavam a mesma língua. Esses agrupamentos aqui, humanos, eles tinham o seu próprio modo de cultivo, de comércio, hábitos, de organização e de costumes próprios. Então, quer dizer que esses agrupamentos humanos são... Chat, vamos lá. Esses agrupamentos humanos são os povos, a nação, grupos, um povo. É isso mesmo, galera. Perguntinha. Hoje, se eu quero comprar batata, eu vou no mercado do seu Zé, entrego dinheiro para o seu Zé me dá batata. Mas e nessa época aqui, dos primeiros agrupamentos humanos? Se eu queria batata, como eu fazia para conseguir a batata? Vamos ver quem acerta aí. Como é que eu fazia para conseguir batata? Vamos lá, gente, me ajuda. E aí? Não sei, caçava? Como é que caça batata? Explica para mim. Eu caço animal, como é que eu caço batata, galera? Mas esse João, hein? João, para de brincar. Vamos lá, como é que eu consigo plantando? Não, mas eu não quero plantar batata, entende? Eu não quero plantar batata, mas eu quero batata. Como é que eu consigo? Vamos lá, eu vou dar a dica. Vou dar a dica. No mesmo agrupamento humano que eu vivo, tem um fulano ali que tem batata porque ele plantou. Só que eu não tenho batata, eu tenho galinhas. E aí, o que eu faço? Joguei a deixa. E aí, trocando, Vinícius. Professora do Vinícius, pode dar 10 para esse garoto. Ele já passou de ano. Pronto, tá certíssimo. Se eu tinha galinhas e o fulano lá do mesmo agrupamento que eu, ele tinha batatas, a gente trocava. Eu dava as minhas galinhas, ou algumas, porque eu não sou boba, eu sempre quero ganhar, e ele me dava batatas. Certíssimo. E o Vinícius está de parabéns, hein? Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Agora eu vou falar o nome de um monte de gente. Um monte, presta atenção. Esses agrupamentos humanos que desenvolveram costumes próprios formaram um... E aí? Formaram um... Eita, que ninguém sabe, só o Vinícius que vai passar de ano. Olha a Sara, Sara falou. Só que eu não vou dar ainda, não vou falar a resposta ainda, que eu quero ver se mais alguém sabe. A Marina falou, o Marcos falou, a Rayane falou, Giovana, agora todo mundo falou, né? Vocês pegaram a dica, agora começa. Povo. Mas espera aí, vamos ver se a resposta está certa? Então, os agrupamentos humanos se desenvolveram e formaram os povos. Certíssimo. E o Vinícius já passou de ano. Mas, curiosidade. Vamos lá com a Pro. Pro, beleza, você falou dos agrupamentos humanos, você falou dos nômades, você falou sobre sedentarismo, falou sobre agricultura e a caça, a criação de animais. Mas, e onde é que rolava tudo isso? Onde é que acontecia, em que lugar acontecia tudo isso? Vem comigo. Onde se formaram os primeiros povos? Na região de um lugar que chama Oriente Próximo. É esse mesmo nome, Oriente Próximo. Que compreende, olha onde é que fica a região do Oriente Próximo. Ásia e inclui, vamos lá, Síria, Líbano, Israel, Palestina e Iraque. Algum de vocês já ouviu falar nesses lugares?
Quem já ouviu falar em Iraque, Palestina, Líbano? E aí? Sim, sim, sim. Foi nesse lugar que se formaram os primeiros povos. E sugestão de atividade, porque na aula da professora Aline sempre tem atividade. Se tem aula, tem atividade. Pesquise sobre a região onde surgiram os primeiros povos, que eu acabei de falar o nome, e é o Oriente Próximo. E nossa aula está chegando ao fim, mas antes de acabar, quero mandar um beijão para todos vocês. Logo, logo eu estou de volta. E um beijão especial para minha galerinha do Barro Branco, Escola Barro Branco, Escola Cândido Procópio. E para o meu filhão Thomas, que está fazendo aniversário hoje. Galerinha, enche o chat. Parabéns, Thomas! Beijão, galera, e até a próxima aula. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor da região de Santo André e Leste 3. Espero que estejam todos bem, meus colegas professores aí. Uma gratidão estar aqui podendo contribuir com as aulas para os alunos, né? Os queridos alunos que estão em casa aí, nesse momento tão difícil, né? E os responsáveis que também, com afinco, estão firmes aí nessa luta, né, pessoal? A nossa aula hoje, para os quintos anos, será de língua portuguesa, tá? Nosso assunto aqui, a gente vai tratar com a habilidade EF 15LP03. Pro, o que é tudo isso aí, essa sigla? Vamos dar uma desmistificada. Os professores sabem, né, o que é isso. Vamos falar para os alunos também. EF, pessoal, ensino fundamental que vocês estão, certo? Do 1º ao 5º ano. Língua portuguesa, LP, e 03 é uma sequência. Tudo bem? Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Vocês já trabalharam essa habilidade, ela vem ao longo de todos esses anos, certo? Conteúdo da aula, estratégias de leitura. E a nossa discussão aqui vai ser se você conhece textos de divulgação científica. Vamos fazer a leitura, a gente faz a leitura de imagem, não faz? Faça uma leitura dessa imagem, responde para a gente aí no chat aí, pessoal. O que essa imagem quer dizer para vocês? Vamos lá? Vamos ver o que vocês estão respondendo lá. Vamos lá? Isso, médicos, né? Responderam aqui médicos, hospital, a Beatriz respondeu. Pessoas com máscara se protegendo, importante se proteger, não é isso mesmo? Certo, então a gente já faz uma leitura do nosso texto, do nosso artigo que a gente vai trabalhar. O que é a divulgação científica? É um texto que está pautado em estudos, né? Estudos da ciência, né? Hoje não é tão importante o que os cientistas estão fazendo por a gente, estão fazendo ao longo de tanto tempo, né? Os avanços tecnológicos para a gente chegar até agora. Eu consegui transmitir essa aula para vocês estarem assistindo, não é mesmo? Isso é muito importante, por meio de quem? Da ciência, tá? Vamos ver aqui qual que é as nossas questões aqui, para ajudar a facilitar mais o entendimento, para ter uma ideia desse texto que a gente vai estar lendo para vocês. O que está acontecendo nessa imagem, né? Primeira questão. A segunda, quais os elementos o ajudaram na resposta da pergunta acima? E a terceira, na sua opinião, qual é o título dessa matéria? Toda matéria tem um tema, tem um título, né? Qual que é o título dessa matéria? Tá? Essas questões vão ajudar a gente a nortear e realmente para fazer uma prévia, né, do nosso texto mesmo de divulgação científica, certo? Vamos lá? Vamos. Aqui, o nosso título, estudo indica que gatos podem contrair e transmitir o novo coronavírus. Vocês sabiam que gato, animal doméstico, transmite e contrai também, né? Transmite e contrai o novo coronavírus? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso, assistido? Os pais, já?
Responde para a gente lá. Vamos ver. Já? Sim. Gato, sim. Isso. Muita gente. Outros não, né? Então, é um assunto relativamente novo, né? A ciência sempre está se transformando. Ela está sempre se renovando, certo, pessoal? Às vezes, um estudo que aconteceu, daqui a alguns dias, anos, meses, será outro tipo de estudo, tudo bem? E seus pais e responsáveis também sabiam alguma coisa sobre isso? Responde lá para a gente. Não, sim. Tem gente também que falou que tem cachorro, certo? Olha lá. Tem gente que já estão lendo, hein? Isso aí, leiam bastante. Vamos lá no nosso texto agora. Estudo indica que gatos podem contrair e transmitir o novo coronavírus. Pesquisadores da China e dos Estados Unidos publicaram um estudo no periódico científico The New England Journal of Medicine no dia 13 de maio, mostrando que gatos podem ser infectados pelo novo coronavírus e transmiti-lo a outros gatos. Para isso, os cientistas injetaram uma dose fraca do vírus em 3 gatos domésticos e colocaram cada um deles em uma gaiola, com outro gato não infectado. Em todos os casos, os gatos que receberam a dose testaram positivo para o vírus e depois infectaram o parceiro de gaiola. Mas nenhum deles apresentou sintomas e todos estavam livres do novo coronavírus em 6 dias, sem precisar de medicamentos. Segundo o comunicado divulgado, a descoberta serve como um alerta. É algo que as pessoas devem ter em mente, afirmou Peter Hoffman, um dos pesquisadores. Se você está de quarentena em casa, preocupado em passar Covid-19 para os filhos e cônjuges, saiba que também deve se preocupar com seus animais. Até agora, a ciência sabe pouco sobre a transmissão do novo coronavírus entre animais. Na China, um cão foi testado fracamente positivo. O animal permanece em observação e não apresentou sintomas. Também existe a preocupação com a população de macacos, que desenvolveu a doença durante a pandemia. Então, observem que o texto aí, ele tem várias informações. A gente vai começar a extrair essas informações do texto, né? Que são as informações explícitas, aquelas que estão mais facilmente visualizadas. Assim como eu falei lá para o pessoal do 4º ano, falo para vocês, 5º ano. Observem, façam perguntas ao texto. O que, onde, como, quando. Ele vai respondendo isso para vocês. Vamos fazer uma análise do texto? Vamos lá no início do texto? Mais uma. Aí. Isso. Quem são eles? Os pesquisadores de que países? China e Estados Unidos, certo? Publicaram um estudo no periódico. Qual é esse periódico? É um jornal, não é isso? Especializado, New England Journal of Medicine. Quando foi isso? Em 13 de maio. Mostrando que gatos, o objeto de estudo foi os gatos, certo? O que acontecia com esses gatos? Eles eram infectados pelo novo coronavírus. E, pior, transmitia, né, para outros gatos. Para isso, os cientistas fizeram um estudo neles, né, colocaram uma dose letal. Não, foi uma dose fraca, né? Uma dose não muito forte, fraca do vírus. Em 3 gatos, quantidade. Se tiver aula de matemática aí, 3 gatos domésticos. Colocaram um deles em uma gaiola local, uma gaiola, e o outro gato não infectado. Tudo bem? Opa! Em todos os casos, os gatos que receberam a dose testaram positivo. Responde aí pra gente, pessoal, o que é testar o positivo? Responde lá no chat pra gente. O que é testar o positivo?
Vocês estão sabendo esse assunto aí, né? Vamos ver se vocês estão por dentro mesmo. O que é o teste positivo? Isso. Positivo que ele ficou infectado, justamente, isso aí mesmo. Para o vírus. Depois, infectaram quem? Ó, o texto já respondendo aquilo que eu tinha perguntado para vocês, né? Se está positivo, está infectado, né? Tá? O parceiro da gaiola. Mas nenhum deles apresentou sintomas. Opa, coisa interessante, né? Infectou, mas é assintomático, não tem sintomas, tá? Assintomático, sem sintomas. A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Estavam livres do novo coronavírus em quanto tempo? 6 dias. No caso do ser humano, é de quantos dias? Turma, responde pra gente lá. O ser humano desenvolve essa doença em quantos dias? Ciências também, vamos lá. Quantos dias? Vamos ver se vocês acertam isso aí. Quanto tempo que leva? Isso, ó, estão transitando aqui 14, 15, 2 semanas. O estudo é esse aí mesmo, em 15 dias, tá? Para o ser humano. No caso deles, não precisavam do quê? Medicamentos. Tem algum medicamento, turma, para coronavírus? Nenhum, nem vacina, nada por enquanto, né? Mas vamos aguardar aí que tudo vai dar certo. Segundo o comunicado divulgado, certo? Pode ser divulgado verbalmente, no caso deles, está divulgado no jornal. A descoberta serve como alerta. É algo que as pessoas devem ter em mente. Afirmou quem? Peter Hoffman. Ele é um dos pesquisadores, ele é o cientista, tudo bem? Opa! Se você está de quarentena em casa, preocupado em passar o Covid-19, olha o vilão aqui, para os filhos, a família, né? Filhos, cônjuges, marido ou esposa, saiba que também deve se preocupar com quem? Com seus animais. Olha o alerta que ele deixou aí pra gente, tá? A gente tem que cuidar de todos, inclusive dos animais, isso aí. Até agora a ciência sabe pouco sobre a transmissão do novo coronavírus entre os animais. Tem estudos, mas ela sabe quanto? Ainda não sabe muita coisa não. Na China, um cão foi testado fracamente positivo. O animal permanece em observação e não apresentou sintomas, tá? Tem um caso aí do cão aí. Também existe a preocupação na população de quem? Os macacos aqui também, que desenvolveu a doença durante a pandemia. Tudo bem? Conseguiram? Estão entendendo aí essa nossa explanação? Vamos para as questões aqui? Vamos lá? Primeira proposta aqui, ó. O que aconteceu com os gatos domésticos que receberam a dose fraca do vírus? A. Testaram positivo e não infectaram o parceiro? B. Testaram negativo e infectaram o parceiro? C. Testaram positivo e infectaram o parceiro? E D. Testaram negativo e não infectaram o parceiro? Vamos responder lá, turma? O que vocês estão indo aí? Qual alternativa que vocês acham coerente aí? Nossa, maciço aqui, o pessoal foi intensamente. Tá muito fácil essa aula, né, pessoal? Só para aquecer esse friozinho. Maioria C, mas tem B, tem A. Vamos ver a resposta? Resposta, realmente, vocês estão de parabéns, hein? C, testaram positivo e infectaram o parceiro. Vamos para a próxima? Próxima questão aqui. Por que a descoberta serve como alerta? A preocupação com a transmissão do Covid-19 deve ser somente para familiares? Questão A. A preocupação com a transmissão do Covid-19 deve ser tanto para os familiares quanto os animais? Questão B. A preocupação com a transmissão do Covid-19 deve ser somente para os animais? Questão C. E a última D, sem a preocupação com a transmissão do Covid-19. Vamos responder lá? Vocês veem que tem uma aí que a gente dá, que ela está bem fora da casinha, né? Ela bem fora mesmo, tá fácil para responder, né? Vocês estão muito rápido, ó. É B, é A, é C, é B. Muita gente foi de B. Vamos ver a resposta?
B, realmente, parabéns. A preocupação com a transmissão do Covid-19 deve ser tanto para os familiares quanto para os animais, todos envolvidos, certo? Próxima questão. Em qual periódico científico, jornal, os pesquisadores publicaram esse artigo? Esse é desafio, né? Vamos lá. The New York Times. B, Folha de São Paulo. C, The New England Journal of Medicine. Ou D, o Estado de São Paulo. E aí, vamos lá. Cadê as respostas? Esse é desafio. Tá difícil essa daí, né? C, A, C, C, Beatriz, Camille, Vitor, Nicole, Victor Dias. Isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos para a resposta? The New England Journal of Medicine. Folha de São Paulo e Estado de São Paulo também tem seus cadernos sobre ciências, mas esse The New England Journal of Medicine é um dedicado para ciência, para esse fim, certo, turma? Continuando aqui. Questões para responder e refletir. As informações levantadas inicialmente estavam corretas? Isso tudo aí eu quero que vocês anotem aqui, tirem o print, como vocês queiram aí, tá? Isso aqui vocês vão colocar no caderno. Essa aqui é para você voltar em toda a nossa aula e observar, né? Se essas informações inicialmente, o que eu quero dizer inicialmente? Lá atrás, quando a gente olhou para a figura, lá atrás, quando a gente pegou o título, o tema, a gente tinha uma ideia que elas estavam corretas, de acordo com o texto que foi lido? Localizou as informações com facilidade? Foi fácil a gente localizar as informações? No dia a dia com o seu professor lá, você tem feito isso? Você pega o texto, dá uma lida. A primeira leitura sempre a gente faz de que maneira, né? A gente faz ela livre, em voz alta, ou se você está com um coleguinha, lê os dois, cada um lê uma parte, não é mesmo? Você dá uma leitura geral. Entendeu na primeira leitura? Nem sempre a gente consegue, né, ter um entendimento na primeira leitura. Lê uma vez, lê a segunda vez, lê a terceira. É importante sempre ler cada vez mais, pessoal, que a gente vai criando um entendimento do texto, tá? 3. Você se surpreendeu com as notícias. Foi novo esse assunto para você, né? Esses textos de divulgação científica, muitas vezes, a maior parte das vezes, são de artigos científicos que são trazidos para a gente, numa linguagem muito específica, e você vai ter que se apropriar um pouco mais sobre isso, né? Tem a linguagem própria da medicina, tem uma linguagem própria da questão espacial. A gente vai procurar isso no dicionário, vai ver o significado, tudo bem? Mas são termos muito técnicos às vezes, tá? Então demanda um pouquinho mais de entendimento da gente. De que maneira estes assuntos podem afetar as nossas vidas? Então, a gente está vendo essa realidade aí, né? Então, eu trouxe esse assunto mais assim, atual, podemos dizer, né? Para que a gente tome muito cuidado, né? A quarentena, ela vai finalizar um momento, ela vai finalizar. E a gente vai continuar com os mesmos cuidados que temos hoje, certo? Então, para continuar com todos esses cuidados aí, que muita gente já virou rotina nossa, né? Lavar a mão, o álcool gel sempre presente, a máscara. Essa situação tende a continuar. Então, como a gente vai atuar dentro disso, né? De que maneira a gente vai trabalhar, vai viver dentro desse novo normal, como dizem os especialistas aí? Todos esses protocolos vão sendo dados para a gente e a gente vai trabalhando, vai se informando por meio da divulgação científica, das leituras, por isso que é tão importante se ler. Lendo, você vai a mundos, vai para o espaço, você visita outro país, você descobre sobre o seu eu também, tá? Então a leitura é muito importante. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam a aula? Eu fico
muito agradecido pelo espaço, por ter entrado na casa de vocês, né, nesse momento, por poder contribuir com meus amigos, meus colegas, tá? E mando um abraço aqui para todos os queridos alunos, que eu também estou com muita saudade de vocês, assim como os seus professores. A gente reza e pensa que a gente vai sair dessa situação bem fortalecido, diferente, tá? Então tenham calma, tenham paciência, respeitem os seus responsáveis aí, tá? Os responsáveis, um forte abraço, né? Para que vocês continuem nessa batalha, potencializando e acreditando no estudo dos seus filhos aí, tá? Porque a gente vai ter uma ascensão social à medida que a gente estuda, à medida que a gente se esforça, certo, molecada? Tudo bem? E os meus colegas, professores aí, nessa batalha, né? Nesse dia a dia aí, nessa nova realidade de aprender muito cada vez mais. Um forte abraço para vocês aí, tá? Que tudo dê certo e a gente vai nessa entoada aí. Os professores vão trabalhando, né? A gente vai trabalhando cada vez mais para a gente trazer o melhor para os nossos alunos, certo, pessoal? Nossos alunos precisam desse momento, né? Precisam do apoio de vocês. Encerrou? Então, e qualquer coisa, nas próximas aulas a gente vai retornar esse assunto, a gente vai ampliar um pouquinho mais o conhecimento sobre leitura, tá? Sobre esses aspectos da divulgação científica, dos artigos de jornais também, tudo que está envolvido nesse universo. Tudo bem? Tá. Obrigado. Uma boa tarde a todos vocês. Desculpa, tá?